Olá, meu amigo produtor rural, olá, meu ouvinte. Estamos falando aqui diretamente da carreta Agro pelo Brasil, aqui da Expoare. Estamos aqui com o nosso amigo da Faperon, Vitor Andreoni. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, Matheus? E aí? Prazer em estar aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Vitor? Hoje a gente vai estar aqui com a nossa convidada ilustre lá do Pará, a nossa Gisele Amaral. Ela é a consultora do Agro BR Norte. Gisele, você poderia se apresentar para a gente? Sim, posso sim. Bem, primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer pelo convite. Eu sou consultora responsável pela região norte, então nós temos uma representação da CNA, né, na região norte. Trabalhamos todos os estados e trabalhamos com a parte de internacionalização. Hoje apresentamos o AgroBR, que é um projeto de internacionalização para pequenos e médios produtores rurais de diversas cadeias, né? Então, hoje a gente tem atendido as cadeias do pescado, são 8 cadeias principais, e dentre essas cadeias está o pescado, está o mel, o chocolate, o cacau, cafés especiais, a fruticultura, né, que é um setor muito pujante em toda a região norte, e a parte também de bebidas alcoólicas nós temos atendido. Então, a gente tem aí, nesse esforço de conversar com o produtor, no desafio de explicar para ele o que é a exportação e como ele pode se inserir nesse processo. Perfeito. Gisele, você chegou tem 2 dias aqui em Ariquemes, né? 2 dias. Tem 2 dias que chegou aqui em Isso. Ariquemes. Como é que você está achando da feira? Começou ontem, mas já tem bastante coisa já, né, acontecendo. Queria saber um pouquinho de você, o que você está achando aqui da feira? Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre o Estado, né? Então, o Estado ele é um Estado que tem um potencial muito grande. Hoje nós temos algumas cadeias aqui no Estado que são pujantes, como, por exemplo, a cadeia do cacau, né? Cacau e derivados, a parte de chocolate também, né? É um produto muito pujante, café e mel, né? Fora as outras cadeias, mas essas são cadeias pujantes. Com relação à feira, isso é interessante, é importante que os produtores possam acessar, né, que eles possam se apresentar, que eles possam demonstrar os seus produtos, que eles possam demonstrar essa evolução, que eles possam também entender como é que funciona toda essa dinâmica, né, e se relacionar também com outros atores do Estado. Vitor, a Gisele falou um pouco aqui sobre a fermentação da cadeia produtiva aqui de Rondônia, falou alguns pontos fortes que a gente atua, e tem algumas premiações que aqui de Rondônia nós temos bem importantes, tanto a nível nacional. Nós temos a fábrica dos produtores da Tiengo, de chocolate, e também temos o do café, de segundo colocado do Com Café, que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre eles? É verdade, Matheus. Rondônia é um estado onde ele tem uma diversidade muito rica em produtos, né? Como a Gisele mesmo falou, ela citou a questão do cacau, né? Que envolve as agroindústrias de chocolate. Temos também produtores muito fortes de café. Temos cafés premiados como o café Hell, o café da Luz, o café Lagoa da Mata. São produtos que são premiados tanto no nosso estado quanto fora do estado. Temos produtores que ganharam os concursos da CNA de melhor torra, temos produtores que ganharam o concurso estadual de melhor café. Então temos uma variedade de produtores premiados, produtores de chocolate, concurso de amêndoa, concurso do chocolate em si. Como você mesmo falou, o café do seu Euclides, que é o chocolate do seu Euclides, que é o chocolate Tiengo, né? Então, Rondônia é um local onde temos produtos de muita qualidade, produtos que precisam ser cada vez mais mostrados para o mundo. Eu acredito que Rondônia tem esse potencial. Certo, Vitor, obrigado pela informação. Gisele, agora a gente vai fazer algumas perguntas diretamente. Vamos falar um pouquinho sobre o agro, o Agro BR. Poderia nos contar um pouquinho sobre o que é o programa e como ele surgiu? Sim, o AgroBR surgiu há 4 anos, né? Então ele surgiu para atender essa demanda de pequenos e médios produtores, porque hoje a pauta brasileira, ela de exportação, né? Ela está muito direcionada para minérios, né? Muito direcionada para a cadeia da madeira, enfim, e outras cadeias, né? Que muitas vezes não representa o pequeno e médio produtor. Então o AgroBR surgiu com essa missão, né? De desenvolver esses produtos, trabalhar produto com maior valor agregado, para que nós pudéssemos alcançar um nicho de mercado internacional, e que nós pudéssemos colaborar, contribuir com o aumento dessa pauta exportadora
de pequenos e médios produtores do agro. Então, ele surgiu com esse objetivo, ele surgiu com esse fim. A partir do momento que o projeto começou a ser trabalhado, operacionalizado nos estados, nós temos hoje 7 estados com 7 escritórios regionais, e cada um desses estados é responsável pelos outros estados adjacentes na sua região. Então, na região norte, por exemplo, a gente trabalha, né, o estado do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Amazonas, e o estado do Tocantins, ele é trabalhado por um outro escritório nosso, o nosso colega lá da Bahia. Uhum. Então, o nosso objetivo final com o projeto é fazer com que os pequenos produtores rurais possam negociar diretamente seus produtos com os mercados externos. E aí, para isso, nós criamos várias ferramentas, né, que vão auxiliar esse produtor nesse caminho. E o AgroBR hoje tem uma trilha de conhecimento que a gente chama de trilha de exportação, onde esse produtor passa por um processo de entendimento, né, um processo primeiro de sensibilização, depois de conscientização, e aí ele entra, então, numa etapa de treinamento técnico com relação à parte de comércio exterior, como é que funciona esse processo de exportação. Então, nós temos um passo a passo, onde nós apresentamos esse passo a passo para esse produtor, né? Claro que é aquele produtor que ele tem um interesse em trabalhar esse segmento, né, que é a exportação, ele tem interesse em desenvolver seus produtos e tem interesse em acessar novos mercados. Então, toda essa preparação, esse trabalho de como acessar esse mercado, como adequar o produto dele à legislação do país-alvo onde ele quer trabalhar, onde ele pode trabalhar, todo esse processo é feito pelo AgroBR. Então, a gente consegue entregar para ele um caminho seguro de exportação, e nesse período a gente vai acompanhando esse produtor até que ele esteja apto a negociar diretamente o produto dele com o comprador internacional. Legal, Gisele, é bom que você já respondeu a nossa segunda pergunta em relação ao objetivo do AgroBR. E eu também queria perguntar quais são os principais desafios que os produtores enfrentam ao tentar Nossa senhora, essa é a palavra. Internacionalizar, né? Grande a palavra. É um pouquinho grande, mas se eu que eu não sou o produtor, imagina para o produtor conseguir falar essas palavras grandes. Então a gente vê isso também como um dos pontos dos desafios desses produtores. Então a gente queria saber um pouquinho de como é que é esse desafio, como é que é enfrentar, passar por essa Aí fala. Internacionalização. Perfeito, obrigado. Imagina se não fosse. Quem que era de mim sem vocês aqui? E com o AgroBR Norte ajuda esses produtores a enfrentar isso. É a questão da mentalidade, né? Então, o maior desafio é esse, na minha opinião, né? A mentalidade exportadora, porque muitas vezes esse produtor ele entende que ele é muito pequeno e que ele não tem condição, ele não tem perfil, que ele não pode acessar o mercado externo. Uhum. Mas isso é um mito, né? Isso é um mito. E a gente vem trabalhando para mostrar para ele que é possível, claro, desde que ele se prepare para isso. Uhum. Né? Então, a nossa proposta é entregar essa preparação para ele. É possível fazer. Um outro desafio que eu elenco, o segundo desafio, é a questão dos volumes. Então, muitas vezes, quando eu vou atender o produtor, isso é um atendimento direto que é feito, né? Então, o AgroBR ele faz esse atendimento direto. A primeira pergunta que ele me faz é o seguinte: Gisele, se eu melhorar, se eu aumentar a minha produção, se eu aumentar aqui o volume de produção, eu vou ter para quem vender? Então, eles têm muito medo, eles têm muito receio de que o produto fique parado, né? Que eles não consigam escoar a produção. Mas o AgroBR, a exportação, ela é um caminho aonde essa produção pode ser escoada. Então, desde que eu tenha esse acesso, desde que eu conheça como é que faz esse acesso, né, como é que eu caminho nesse acesso, é possível fazer. Então, com relação à questão dos volumes mínimos, né, a gente não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo, isso depende do produto, né, depende do mercado, depende do pedido que o comprador vai te fazer, depende de quem é esse comprador lá fora, se ele é um distribuidor, se ele é um atacadista, se ele é um varejista. E toda essa informação a gente traz para o produtor num ambiente de simulação, onde antes dele fechar qualquer negócio, ele vai entender primeiro como é que é essa sistemática, para depois a gente poder contratar esses compradores. Mas então, essa questão do pedido mínimo é relativo. Mas nós partimos sempre de um pallet, né? Então a gente faz o cálculo ali de um determinado pedido, onde esse pedido não seja inviável logisticamente falando. Por exemplo,
Vamos supor que eu compre um pedido que custe 2.000, mas o frete me custa 5. Né? Então, esse pedido de 2.000 aqui para mim não é viável. Então, a gente, né, acompanha ele, a gente mostra para ele por quê e a partir disso aí a gente vai procurando outras alternativas. Perfeito. Você citou também, agora há pouco, que em relação vocês fazem essa intermediação entre o produtor e essa fase da exportação. Para o produtor perder um pouco desse medo, porque a gente está falando de um público que é um pouco mais simples, né? Sim. E até para ele se adaptar a esse tipo de situação, ele precisa ter um estudo, ele precisa de alguém para estar ali por trás, para poder estar atuando, né? Para poder conseguir fazer essa ponte para eles. E você falou agora há pouco comigo em uma conversa nossa aqui fora, que vocês fazem essa ponte. E eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre essa ponte, como vocês se integram dentro dessa situação com o produtor para levar eles para esse meio da exportação. E esse é médio, se é longo prazo, essa tramitação. Certo. A exportação é um processo de longo prazo. Né? Então, o produtor, quando ele começa a ser trabalhado por nós, ele vai levar um tempo que depende muito mais dele. Né? Então, é um trabalho que é feito a 4 mãos. A gente não faz esse trabalho sozinho. É um trabalho que é feito a 4 mãos. O produtor ele é envolvido, ele precisa entender, né, qual é o papel dele, em quanto tempo, como que ele pode nos retornar. Existe um cronograma de ação, de atividade que a gente monta para ele. Esse é um cronograma personalizado. Então, se nós temos hoje 300 produtores na região norte sendo trabalhados no projeto, esses produtores eles foram trabalhados individualmente. Né? Então, a gente montou um diagnóstico, a gente montou um cronograma de atividade com ele. À medida que ele vai nos dando esse retorno, a gente vai caminhando com ele dentro das fases do projeto. O projeto, ele se divide em 3 momentos, que a gente chama de fases, 3 fases. Então, tem a fase inicial, que é para aquele produtor que é iniciante. Ele disse para mim, Gisele, eu vi o AgroBR, eu tenho interesse na exportação, eu gostaria de aprender sobre isso, sobre esse processo. Então, a gente coloca ele ali numa fase de conhecimento. Existe um outro tipo de produtor, um outro perfil de produtor, que ele já teve algum tipo de interação, né, com o comércio externo, ele já recebeu uma cotação, ele já foi procurado, ele já foi visitado, porque isso acontece muito hoje, né? Depois que o mercado se reconfigurou após a pandemia, o comprador hoje ele quer vir diretamente na propriedade do produtor para fazer as negociações, para ver, enfim, para gerar negócio, né? Então ele vem diretamente. Então esse produtor já teve esse contato. Como nós temos vários aqui, né? A gente está aqui na região nesse período para trabalhar a cadeia do café. E nós tivemos vários produtores de café que já receberam esses compradores. Então, a gente já tem uma noção, já tem um entendimento de como é que funciona, né, a coisa, assim, de como funciona esse processo. Então, esse produtor, a gente oferece um outro tipo de serviço para ele, que é a parte de planejamento. Então, para esse produtor que já teve esse contato, a gente oferece um planejamento de exportação, que conta com uma série de outras informações relativas a como que ele vai executar depois esse processo. E um terceiro tipo de produtor, que é o produtor que já é experiente. Ele já teve experiência, ele já fez uma primeira venda, enfim, ou ele quer desenvolver mercados. E para esse produtor aqui a gente oferece as missões, oferece as feiras internacionais. Né? Então, é um passo a passo, é um caminho que depende muito dele, da persistência, porque exportar, alcançar novos mercados, é um fator que está relacionado muito com a persistência, né, com o querer dele, com o nível de empreendedorismo dele. E a gente tem muitos produtores aqui assim em Rondônia, né, que tem essa vontade, que tem esse querer, que tem esse potencial, tem um produto potencial e ele quer trabalhar essa exportação, ele quer se melhorar. Então, a gente vai trabalhando ele paulatinamente. É um atendimento contínuo. Então, quando o produtor sai dessa fase de conhecimento e chega aqui nesse último nível, que é para negociar com o produtor internacional, por exemplo, a gente vai entregando esse suporte para ele. É um atendimento que, nas 2 primeiras fases, a gente é muito intenso ali. Esse contato é quase que diário. Já nessa terceira fase, esse contato já diminui, porque o produtor já está consciente, ele já sabe como é que funciona, e ele nos procura, por exemplo, Gisele, eu quero entender agora, eu já vendi para determinado mercado, eu gostaria de acessar outro mercado, me ajuda a entrar nesse mercado? Aí a gente faz suporte. Então, não existe um tempo específico. Eu tenho produtor, por exemplo, que saiu de 4 meses e foi fazer negócio, mas tem um produtor, por exemplo, que está 1 ano e meio sendo trabalhado, né, dentro do processo. Então, isso depende muito do querer e do retorno desse produtor. Isso a gente tem
trabalhado, a gente vem trabalhando aí continuamente ao longo desse 1 ano e meio de projeto na região norte. Perfeito, Gisele, que trabalho bacana. Bem intuitivo e bem inspirador para muita gente, né? Porque, como eu citei durante a pergunta, muito produtor tem medo. Verdade. E esse é um dos desafios também, né? O nosso maior assim, trabalho, nosso maior papel é a gente conscientizar a base, aquele Uhum. produtor na base. Então, esse papel é muito importante, esse trabalho é muito importante, a gente conscientizar ele na base, construir, trabalhar esse produtor para que ele possa alcançar, mostrar para ele que é possível ele alcançar esses novos mercados, que ele, se ele preparar o produto, adequar o produto, né, se regularizar, enfim, seguir todo o passo a passo, ele consegue chegar lá. Eu acredito até que existe também assim, que a gente pode até chamar de transbordamento do processo, né? Porque quando a gente pega um programa desse do AgroBR, onde um grupo de produtores são trabalhados, porque a gente não consegue atingir todos os produtores. Então, quando a gente pega um grupo desses de produtores que são trabalhados, e esses produtores seguem a trilha que você mencionou e consegue finalizar o objetivo, que é conseguir exportar, outros produtores que estão ali ao redor, eles passam a perceber que também é possível eles fazerem, também é possível exportar. Aí, às vezes, tá ali próximo, já pergunta, já se interessa, ou então procura saber por conta própria, porque soube que alguém conseguiu. E, fulano tem o mesmo produto que eu, por que que eu não consigo exportar e ele consegue? E aí eu acho que acaba tendo um raio de alcance maior, não só daquele produtor, mas de outros produtores também que estão ao redor. E eu acho que isso impacta também o estado todo de uma forma mais geral, e outros produtores passam a perceber que podem exportar também. Sim, Eu acho que isso é muito legal. com certeza, Vitor, concordo. Inclusive, eu estive em contato ontem, né, com um produtor de café, que ele já é exportador, e ele confirmou o que a gente vem falando, né, sobre a questão do tempo, sobre a questão da persistência. Então, para que ele pudesse fazer a primeira venda dele, né, ele trabalhou durante 5 anos para fazer a primeira venda de exportação, 5 anos. Caramba. Né? Então, não é um processo rápido, é um processo que vai exigir que tu tenha uma visão de longo prazo, realmente, que a gente não seja imediatista, Com certeza. né? Porque isso é uma característica nossa do Brasil, né? De muitos brasileiros, aliás. E ele levou 5 anos para fazer a primeira venda de café dele, mas é possível, né? Então, a gente está vendo que tem aqui no estado de Rondônia produtores que já exportam, mas que eles passaram por esse processo de aprendizagem, né? Que eles passaram por esse processo de entendimento sobre o que é Uhum. a exportação, né? Então, eles também participaram de feiras internacionais, eles participaram de missão, é um processo contínuo de aprendizado, né? Então, esse produtor que exporta, produtor de café que exporta, ele passou por toda essa fase, não tem segredo, não tem pular as fases, né? Ele precisa seguir um passo a passo, ele precisa ter uma disciplina para seguir aquilo, entender que não vai ele começar hoje e daqui a um mês ele já está vendendo o produto dele, a não ser que esteja preparado mesmo, Uhum. né? Então é nesse sentido que a gente quer ajudar, colaborar, desenvolver. Um segundo ponto, só para eu finalizar aqui, o segundo ponto é o entendimento, é a união dos elos, né? A gente precisa, nessa parte de exportação, para ajudar o produtor, a gente precisa unir vários elos. Então, existe o elo da logística, o elo do transporte, né? O transportador, o despachante, enfim. Tem vários elos, né, que tem que ser unidos. E essa também é um dos nossos objetivos é unir esses elos. Então, a gente está aqui para isso. Com certeza. E eu acho que é muito importante essa questão que você falou da gente não ser imediatista. Porque realmente demora. Porque as cadeias que estão sendo trabalhadas dentro do AgroBR são cadeias que não estão ainda estruturadas, né? Que é o café especial, o chocolate, são frutas. Porque quando a gente pensa em exportação, assim, vamos olhar para Rondônia. A gente pensa em carne, soja, né? Que já são produtos que já tem aí nacionalmente e internacionalmente já são muito bem estruturados. Sim. Nosso estado aqui, como Federação da Agricultura e o Senado também, a gente atende todo, né? Nosso lema é do pequeno ao grande, a gente atende todos. Mas a gente tem essa consciência de que tem produtores que estão ali, eles produzem, por exemplo, pecuária de corte. Pecuária de corte, eles vendem essa carne, já, esse boi, né, para um grande frigorífico, já tem sua cadeia estruturada e que consegue tranquilamente exportar. Mas a gente também atende produtores de fruta, produtores de café, que aí já é esse caso que precisa justamente de uma assessoria diferenciada que vai poder dar a esse produtor
um norte melhor para ele procurar e buscar exportação. Acho que isso é realmente um ponto a ser destacado, sabe? Sim, Do AgroBR. com certeza. Uma outra questão também, Vitor, dentro desse contexto que tu coloca, eu queria destacar o papel do Senar. Sem o Senar, sem o papel do Senar, dos técnicos, né, dos supervisores, o trabalho do AgroBR também seria um pouco mais lento, né? A gente caminharia mais lentamente. Então, nós temos ali técnicos muito bem preparados, supervisores muito bem preparados dentro das propriedades, passando as orientações. Isso faz toda uma diferença para nós, porque quando a gente fala de produto de exportação, a gente está falando de um produto elaborado, né, de um produto com qualidade superior. Então, o papel do Senar, o papel dos técnicos orientando ali na questão da produtividade, consorciando ali as produções, né, colocando, por exemplo, inclusive, o trabalho conjunto com outras cadeias, como o da apicultura, né, que eleva o nível de produtividade das lavouras de café, por exemplo. Sim. Isso é uma informação que o Senar, com conhecimento técnico, consegue agregar ao produtor e que isso faz toda uma diferença na hora que ele vai vai ofertar esse produto para exportação. Porque existe ali uma sustentabilidade, existe um diferencial competitivo no negócio desse produtor, que ele faz isso diariamente, né? Existe uma saudabilidade do produto dele, existe uma diferenciação no processo, nos sabores, que só é conseguido com a capacidade técnica, né? Com a tecnificação das coisas, né? Das informações, enfim. Então, é um trabalho muito importante. Então, quando eu falo de parcerias, né? Quando eu falo de unielos, esse é um exemplo que eu gostaria de ressaltar, gostaria de trazer, parabenizar, inclusive, a federação, parabenizar o Senar pelo trabalho. Porque o produtor, ele está se melhorando, ele está ganhando qualidade. E isso reflete lá no produto final dele, né? Então, quando o comprador internacional chega, ou quando o produto chega até o comprador internacional, ele entende que aquele produto ali é um produto seguro, é um produto que tem certificação, por exemplo, Sim. é um produto que tem uma IG, como a questão do café, né? Os cafés aqui, existe aqui a IG do café. Isso é um diferencial competitivo do produto e que dá também uma segurança, que dá uma garantia de exclusividade. Está consumindo um produto exclusivo de uma região exclusiva, né? E produzido de uma maneira exclusiva, né? Então, isso faz toda a diferença, Legal. certo? Então, eu queria ressaltar essa... Eu acho que foi muito, muito importante falar isso, Gisele, porque acho que a gente não pode falar de Rondônia sem falar de Amazônia, né? E aí, a Amazônia, quando a gente fala Amazônia, todos os olhos do mundo se voltam. Sim, claro. Tá todo mundo sempre olhando, de olho no que tá acontecendo. E a gente tem que ressaltar isso, que o trabalho que é feito aqui dentro com a assistência técnica do Senar, o trabalho que é feito aqui dentro, que recebe essa consultoria do AgroBR, é um trabalho que é feito com respeito e em sincronia com a floresta, com a sustentabilidade, com as leis ambientais, com as leis trabalhistas. Acho que isso é muito importante porque quando o comprador vem de fora, é uma das principais coisas que ele busca saber. Ele busca saber a origem daquele produto, saber se aquele produto está sendo feito de forma correta, de forma consciente, e não qualquer produto. Porque quando a gente vai partir para commodities, a gente busca, por exemplo, um café que não é especial, um produto que não é especial. E já quando o comprador ele busca um produto com IG, um produto de qualidade especial, ele já quer ir mais a fundo, quer visitar a propriedade, quer conhecer o produtor. E acho que isso é um ponto muito importante. E esse trabalho que a Gisele citou, né, de trabalhar com outros parceiros, inclusive aqui em Rondônia a gente está fazendo um trabalho assim grande, voltado a trabalhar as IGs, tanto do café quanto do cacau, tambaqui, né? Temos pescados aqui também. E é um trabalho que se estende, né? Desde da produção, a logística e também com a parceria do AgroBR. Aqui em Rondônia estamos iniciando agora
é um projeto que se chama a TAG mais exportação, que a TAG é a Legal. assistência técnica e geracional, né, do gerencial do Senar, onde que nesse programa TAG mais exportação busca utilizar essa estrutura do Senar, da assistência técnica, para conseguir identificar produtores que tenham potencial para exportação, justamente para direcionar para programas como o AgroBR. E eu acho que Gisele consegue falar muito melhor do que eu um pouco dessa questão da tag mais exportação e identificar esses produtores. O papel da tag, né, a tag mais exportação, é identificar essas pérolas, né, para que elas possam ser trabalhadas de forma personalizada, passem pelo processo, né, do programa do AgroBR, que é desenvolvido para esse fim, né, para exportação, e que a gente consiga fazer com que eles façam negócios diretos com compradores internacionais, né? Então, o objetivo é esse. Então, trabalhar esse produtor dentro de um processo de exportação, onde ele saia de lá consciente e que a gente possa finalizar esse produtor entregando ele para ações de venda internacional. E sobre essas ações de venda internacional, por exemplo, a CNA, o AgroBR, criou uma plataforma no início do ano, né, que chama-se AgroBR Business Zone. Essa plataforma ela foi criada com o objetivo de fomentar esses negócios, né, de dar maior vazão, de dar maior agilidade e outras alternativas também para o produtor de forma virtual, que ele não precisa se deslocar, né, da propriedade dele para fazer essas reuniões. E ele encontra com compradores internacionais dentro dessa plataforma, onde ele vai negociar. Então, lá nós temos uma série de compradores com os perfis indicados para cada produtor. Por exemplo, lá tem um comprador de castanha, lá tem um comprador de só da amêndoa, tem só do chocolate, né, tem de mel. E aí os produtores eles vão lá e se encontram, né, marcam as suas reuniões, fazem as suas agendas. Então, todo mês é aberto durante uma semana essa plataforma. E aí o produtor tem a oportunidade de fazer esse negócio diretamente, se apresentar diretamente para compradores internacionais. Essa foi uma alternativa, foi uma forma que nós encontramos de aumentar as possibilidades, as oportunidades de geração de negócios. Então, a tag, nesse sentido, ela vai facilitar, né, esse processo e também vai dar maior conhecimento para esse produtor. Então, esse é o objetivo final da tag. Legal. Vitor, a Gisele aqui, ela falou maravilhosamente bem e descrevendo bastante a atuação sobre o Senar em relação a como isso ajuda, né? E você também citou em relação à Faperon. Então, eu gostaria de saber um pouco, se você pudesse explicar para os nossos ouvintes, como é a atuação da Faperon hoje e o que é a Faperon. Então, a Faperon, ela funciona no estado como representante dos produtores rurais. Nos municípios, nós, assim, mais localmente, temos os sindicatos dos produtores rurais, que é muito importante quem está ali mais próximo do produtor rural, né? Escutando suas demandas, sentindo suas dores. E a união desses sindicatos, eles formam a federação. E nós estamos aqui, a nível estadual, para buscar solucionar os problemas e representar cada vez mais os produtores rurais, do pequeno ao grande. Nós vamos buscar ocupar espaços de discussões políticas para poder fazer a voz do produtor ser ouvida dentro do Estado. E também identificar possibilidades de conseguir, como é que eu posso dizer? Encontrar novas possibilidades para o produtor rural ele desenvolver e alcançar novos objetivos e novos caminhos. Desse tipo de atuação, surgiu justamente essa parceria com a Gisele, com a AgroBR, que a Gisele veio aqui. Nós, como federação, representamos os produtores do estado de Rondônia também nacionalmente. Por exemplo, a Comissão Nacional de Relações Internacionais, que é uma comissão da CNA, nós temos um representante. No caso, eu represento a Federação da Agricultura na Comissão Nacional de Relações Internacionais. E lá nessa comissão, tivemos uma apresentação sobre o programa do AgroBR, sobre o programa da Tag Mais Exportação, e aí eu vi uma possibilidade, conversei com o nosso presidente, aí tive uma possibilidade de trazer esse programa para cá, para poder ajudar esses produtores, porque a gente sabe que nossos produtores têm potencial para exportar. Já temos produtores que já exportam, mas a gente sabe que a gente tem um grande potencial para crescer a quantidade de produtores que exportam.
Então, isso é um exemplo da atuação da federação, mas aqui também estamos atuando em diversas outras áreas. Recentemente, a gente recebeu aqui no estado os técnicos da CNA para poder fazer levantamento de custo do Campo Futuro, da pecuária, eh, do Campo Futuro, do café, que são programas que eles fazem levantamento de custo, estudos, para identificar quais são as principais demandas dos produtores e identificando essas oportunidades e a gente consegue tanto representar politicamente, indo para ter discussões com os representantes dos governos, tanto estaduais, municipais, participando das feiras, também como eh, levar essa representação para outros tipos de parceiros, outras instituições. Então, a federação, ela identifica esses problemas e, se couber dentro da nossa estrutura, também passamos oportunidades para, com a nossa assistência técnica, com nossos técnicos do Senar, poder fazer esse trabalho, porque esse trabalho de estar mais próximo do produtor, atendendo o produtor, é um trabalho que é feito pelo Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que trabalha tanto no âmbito de aprendizagem, dando cursos, também como assistência técnica com a TEG. Então, esse é o nosso trabalho da federação. Perfeito, Vitor, muito obrigado de verdade. No início aqui da nossa entrevista, nós falamos um pouquinho sobre os nossos produtores que ganharam alguns prêmios aqui em alguns concursos, o pessoal aqui da região. E esses produtores, querendo ou não, eles são o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, do trabalho de vocês, do trabalho da atuação, em como vocês passam por todos esses desafios têm resultados que levam a premiações, que levam a cases de sucesso. Então, Gisele, eu queria saber de você se você pode citar para a gente alguns cases de sucesso, alguns casos, para a gente poder estar incentivando quem está nos ouvindo a também participar, a também poder falar com a gente, a também estar sendo assistido pelo Agro BR, né? Perfeito, vamos lá. A gente tem sim, né, alguns casos de sucesso, mas não são os casos ainda de exportação propriamente dita, mas de melhoria, né, de melhoria de embalagem, por exemplo, melhoria da produção, melhoria da produtividade, né, melhoria do produto, melhoria do sabor, melhoria. Isso tudo veio a partir do entendimento, né, e da interação com os mercados exteriores. Nós temos aqui vários casos, mas eu vou citar um como, por exemplo, posso falar o nome, né, Pode? Pode, claro. das empresas, né? Então, nós temos ali a produtora Jaqueline, por exemplo, né, que ela é produtora de chocolate. Né? Então, temos também a Melissa, né, que também produz chocolate, né, a Scarlatti. Né? Temos essas duas produtoras, a Scarlatti, né, ou Scarlett, que se chama, né? E também a Melissa. Então, elas já estiveram nesse contato com o comprador internacional. Elas possuem o portfólio do AgroBR, que vem em 5 idiomas, português, inglês, espanhol, árabe e mandarim. Uau. Elas possuem também uma apresentação, né, um pitch de vendas, que esse pitch de vendas ele vem também em português e vem em espanhol. Elas conseguiram encontrar com produtores do Canadá, por exemplo, de Emirados Árabes, né, Estados Unidos. Então, elas estiveram já em um modelo nosso de rodada de negócio, só que dessa vez presencial, né, uma rodada presencial, onde elas tiveram a oportunidade de apresentar esse produto físico, né, frente a frente com o comprador internacional e tiveram a oportunidade também de receber dele o feedback sobre esses produtos, sobre a questão de embalagem. Tanto faz que a Jaqueline já até alterou ao longo do processo, ela vem alterando essas embalagens dela, vem alterando o design, vem alterando o rótulo, vem alterando a informação. E também sobre a questão do produto. Então, muito interesse, a partir dessas interações, né, elas descobriram lá, o pessoal do Cacau e Chocolate, descobriram lá, né, que os compradores ficam interessados com chocolate que contém outros produtos da Amazônia, né, misturado, por exemplo, com castanha do Pará, né, ou castanha do Brasil, que se chama, Uhum. com recheios regionalizados, que são diferentes com frutas, que eles têm um interesse muito grande. Né? O Canadá, por exemplo, é um país em potencial para isso, então elas também tiveram esse contato. Então, isso a gente coloca como casos de sucesso. Mas fora esses casos de sucesso, em outros lugares do Brasil também, nós temos produtores que começaram do zero. Né? Temos o caso da melancia, temos o caso do leite, né? Temos os casos de cooperativas, né? Do sul da Bahia também,
O próprio chocolate do sul da Bahia, o cacau do sul da Bahia também, né? Minas Gerais também temos muito ali, parte de cachaça, Nordeste de cachaça, fruta, né? Então nós temos diversos cases de sucesso. Na região norte, a gente está buscando, né, também trabalhar esses produtores para que a gente consiga efetivar as vendas, né? Aumentar o acesso deles ao mercado internacional. Mas assim, nós consideramos vários casos de sucesso porque são produtores que saíram de um estado de nunca terem contato com o comprador e chegar num momento, numa posição onde eles estão preparados com material promocional, estão preparados com tabela de preço FOB para exportação, com paletização, né? São produtores que já entendem como é que funciona isso aí e eles conseguem já se apresentar. Legal. Então, para nós, isso conta como um caso de sucesso. Gisele, trabalho excepcional. Muita gente acaba como é que fala? Promovendo bastante também o nome da fazenda, do sítio, independente do que for, em relação a esses projetos aplicados a esses produtores. E eu queria saber se existe especificamente alguns produtos que têm, vamos citar realmente, que eles sejam um pouco mais, tenham uma porcentagem um pouco maior de dar certo referente a outros, se tem uma lista desses produtos para que as pessoas possam compreender o que o Brasil hoje está atuando, o que hoje o Agro BR está conseguindo aplicar, conseguindo ajudar e dar essa assistência. Existem esses produtos específicos? Existe, o que existe hoje são os mercados, é o que o mercado demanda. Uhum. Então, por exemplo, em alguns mercados eles querem café em grão, em outros mercados eles querem café em pó, Moído já. moído, né, torrado e moído. Em outros mercados eles querem quantitativo pequeno, Uhum. de café. Então, a gente trata muito aí os mercados olhando por nichos. Então, Uhum. cada mercado tem o produto, né, que se compra, enfim, que se consome. Então, o poder de consumidor desse mercado, que a gente observa muito, a gente não separa por produto, né? A gente separa por mercado. Então, o mercado que mais demanda mel, o mercado que mais demanda café, o mercado que mais demanda cacau, o mercado que mais demanda amêndoa de cacau especificamente, aquele que demanda chocolate, enfim. Então, a gente vai separando por mercados, porque a gente respeita a característica e o poder de consumo de cada um desses mercados. Então, não temos ali a lista de produto que é mais ou menos, né? O que nós temos é a identificação desses mercados e quais são os principais produtos que eles consomem, né? Por exemplo, hoje a gente tem 3 mercados prioritários, que é Xangai, Dubai, Singapura, né? Ali Oriente Médio, ali o sul da Ásia, e a China, né? São mercados prioritários para nós hoje. Nós temos 3 escritórios internacionais lá que nos apoiam com o serviço de inteligência comercial, e esses mercados são muito demandantes. Por exemplo, a gente tem o açaí, né, que é muito demandado em Dubai, por exemplo. Nós temos ali uma parte de mel também sendo demandado. Então, existe café especial que é demandado por Singapura, cafés especiais, chocolates especiais também demandados por Singapura. Então, o que a gente tem é um perfil de mercados com perfil de consumo, e aí a gente vai agregando, né, adequando esses mercados com esses produtos, fazendo um cruzamento, né, desses mercados com esses produtos. Então, é assim que a gente atua, porque senão a gente seria capaz de, né, deixar alguns produtos de lado. Desmotivar mesmo. Alguns produtos de lado, mas geralmente é assim que funciona. A Perfeito. gente olha o mercado e olha o produto. Sim, com certeza. E eu acho que o mercado internacional, por si só, ele é dinâmico, né? Por exemplo, verdade. a gente está falando aqui de café, mas só para não monopolizar a fala em café, mas a China, por exemplo, é um destino que o café, se a gente for olhar há um período atrás, não era muito importante para eles. A China consumia muito chá, né? Uhum. E hoje é algo que está se modificando. Hoje a China está sendo um grande destino dos cafés, e cada vez mais café especial. Só voltando um pouquinho no assunto anterior que você perguntou assim, casos de sucesso, eu acho uma coisa que eu acho muito legal no AgroBR e que eu considero como caso de sucesso é que quando a gente fala pro produtor, vamos exportar, e o produtor fala assim, eu não consigo vender nem para outro estado, eu vou vender para fora. Então, quando o produtor, eu até fiz essa pergunta para a Gisele quando a gente conversou pela primeira vez, quando o produtor ele começa a modificar a sua estrutura buscando a exportação,
ele acaba atingindo outros níveis que permite ele conseguir comercializar para outros estados também, ampliar seu leque de oportunidades, porque quando o produtor está ali localmente, às vezes ele só tem uma autorização sanitária para comercializar no município. E para exportar, ele precisa da autorização máxima, né? De outros órgãos, né? De Como o outros MABA, órgãos, por exemplo. como o MAP. E se ele tiver essa autorização, por mais que ele não consiga exportar já, mas ele já consegue comercializar para outros estados. Eu acho que esses são casos de sucesso que os produtores eles começam ali trilhar o caminho da AgroBR e antes dele chegar no objetivo final, ele já consegue alcançar outros objetivos. Acho isso muito legal. O importante sobre isso é frisar, né, reforçar que a regularização do produtor, ela é o primeiro passo. O produtor ele precisa estar regularizado, né? Então, muitas vezes ele não tem esse contato. Então, o AgroBR, ele também é um projeto que também quer dar esse acesso, né, do produtor ao conhecimento sobre os outros órgãos, aproximar de parceiros. Isso o AgroBR, ao longo de 1 ano e meio, tem feito isso. Então, nós já chamamos o MAPA para conversar, para aproximar com o produtor. Já chamamos outras instituições também relativas ao comércio exterior para conversar, para dar esse entendimento, né? Órgãos anuentes do comércio exterior, para dar esse entendimento para o produtor. Então, esse também é um papel que a gente vem desenvolvendo, né? Nós fizemos aí, o início desse ano, uma capacitação, que a gente chama de capacitação, né? Que é uma trilha também, com 10 tópicos. Dentre esses tópicos, um deles era a regularização do produtor, onde nós chamamos o MAPA para explicar como o produtor se regularizava ali, como ele tirava o CGC, por exemplo. Então, isso está tudo lá na nossa trilha do AgroBR, lá no site da CNA, está gravado. É um domínio público, né? Tudo que a gente coloca de domínio público para poder alcançar até aqueles que não fazem parte do AgroBR e para poder também convidá-los a participar do AgroBR, para eles entenderem como é que funciona, né, o processo. Então, já quero aproveitar aqui o momento, quero agradecer, né, pelo apoio de vocês, porque todas as vezes que a gente vem, né, a Rondônia, a gente vem com o apoio da federação, vem com o apoio do Senar, né, a CNA, ela é uma instituição nacional, então, e o nosso sistema ele é muito robusto. Todo o sistema CNA apoia a ação de promoção comercial e de exportação. Então, quero agradecer já por esse apoio, viu, Vitor? E agradecer ao Senar também por isso. Perfeito. Aproveitando já essa última pergunta que a gente fez aqui, você respondeu que não são produtos em específicos das quais eles que são selecionados, né? Mas que na verdade você citou que esses produtos podem ramificar para diversos produtos que os produtores podem seguir, Sim. né? Então, consequentemente, eles podem perder esse medo de entrar dentro desses projetos, porque eles podem trabalhar com muita coisa, né? Verdade, sim. E nós temos aí um encaminhamento, por exemplo, da agroindústria. Então, a AgroBR trabalha hoje com produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, agroindústria, cooperativa, associação, todo o público agro, né, que queira se desenvolver para exportação, é público do AgroBR, a gente consegue atender, né? Mas os direcionamentos a gente vai dar a partir de cada modelo de negócio que esse produtor tenha. Então, por exemplo, hoje a agroindústria para nós é também um setor muito importante. A gente trabalha a agroindústria, Sim. né? Então, e a nível nacional, né? É um setor muito robusto dentro do AgroBR, a agroindústria. Então, eu queria convidar, né? Quem tiver interesse, for do agro, pequeno e médio produtor rural, não tem custo. Isso aí é um retorno que a CNA dá para a sociedade, né? Que está dando para o produtor esse retorno em forma de serviços. Então, nessa parte de comercialização para exportação, o AgroBR é o programa da CNA que pode dar esse apoio. Perfeito. Para finalizar a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, já citando em relação a isso que você acabou de falar, como as pessoas que estão interessadas pelo trabalho do AgroBR, quais são os critérios para poder participar? Qual é a elegibilidade para poder conseguir participar desses projetos? Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, ele precisa ser um produtor rural, certo? Então, um pequeno e médio produtor rural, ele precisa ser produtor. Depois, ele, tendo interesse em participar do AgroBR, ele se inscreve. Essa inscrição cai para nós, né, dentro do sistema CNA, e a partir disso a gente entra em contato com ele para fazer o diagnóstico e entender em que momento dessa trilha aqui que eu falei anteriormente, né,
em qual fase desse processo aqui ele vai ser encaixado, ele vai ser trabalhado. E a partir daí a gente desenvolve essas atividades com base neste diagnóstico, nesse nível de maturidade que a gente identifica nele. E aí a gente vai trabalhando ele paulatinamente até que ele consiga fazer os seus encontros, né, suas apresentações para compradores internacionais. Show. A gente tem um link, tá, de inscrição. A gente tem um link. Esse link está lá no site do AgroBR, é só digitar AgroBR, Uhum. AgroBR CNA, e aí existe lá um link de participação. Está escrito participe. Eu tenho esse link, eu posso compartilhar depois com vocês. Perfeito. Você quer complementar? Eu só queria dizer que a gente está aqui conversando e falando do nosso sistema, né? Mas os produtores que não participam do nosso sistema, que não são assistidos pelo Senar, que não são filiados aos sindicatos rurais, se interessarem, eu acho que vocês não só podem, como devem, procurem o sindicato rural mais próximo de vocês, procurem se informar sobre o sistema, porque nós temos um leque de oportunidades que podemos contribuir junto com vocês. Porque, como a Gisele acabou de falar, isso é um retorno que nós estamos dando para a sociedade. Então, o produtor rural procure o sindicato, procure o Senar, que temos dentro do nosso sistema, que é dirigido e coordenado pelo nosso presidente Hélio Dias e pelo nosso superintendente, seu Elmerson, que são pessoas muito competentes, temos muitas oportunidades e estamos sempre abertos para atender o produtor rural que nos buscar. Então, nos busquem, procurem saber sobre cursos técnicos e profissionalizantes do Senar, procurem saber sobre assistência técnica, nos procurem para nos trazer suas dores, que possamos te representar junto à federação, com a federação junto a outras entidades, e também podemos te oferecer um leque de oportunidades como o AgroBR, que eu acho que é uma excelente oportunidade para os produtores rurais que pensam que tem ótimos produtos e não sabem como levar esses produtos mais à frente para outros compradores internacionais. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vitor, brigadão. Gisele, brigadão. Sei que você dormiu quase nada. Eu que Quer agradeço, descansar. viu? Eu que agradeço. Para mim é sempre uma grande oportunidade estar falando para os produtores, mostrar para eles que é possível, porque é um caminho viável, possível, né? E eles podem alcançar isso aí. E a gente está aqui para mostrar para eles, dar todo esse suporte e fazer com que eles possam se desenvolver, né? Possam desenvolver vendas, enfim. Então, eu queria muito agradecer. É uma honra para mim estar aqui. Conta comigo sempre. Perfeito. É um trabalho excepcional. Nós estamos aqui presenciando algumas explicações que a Gisele está nos fornecendo e eu estou encantado, né? E eu acho que provavelmente os nossos ouvintes também vão estar bastante encantados e isso vai encorajar bastante gente. Nós agradecemos a presença de todo mundo que compareceu aqui ao nosso podcast. Nós estamos falando aqui da carreta do Agro pelo Brasil. Estamos aqui, Faperon Senar, participando de uma entrevista com a Gisele AgroBR. pelo AgroBR Norte, né? E estamos falando aqui diretamente de Ariquemes, diretamente para o Brasil. Muito obrigado.